Olá, pessoal. Doutora Simone Neves, doutor Marcos Lopes Heleno, nosso grande diretor jurídico da UPRJ. Estamos aqui começando mais um Pod Idoso, Vozes da Velhice, o podcast que dá voz ao envelhecimento, fala sobre cuidado, com respeito, com responsabilidade e com muito amor. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, hein? Ativa aquele sininho no YouTube, hein? E a gente também está no Spotify. Olha lá que toda semana tem episódio novo no ar. Segue a gente nas redes sociais, faz lá os comentários, compartilha com todo mundo, porque é muito importante para nós. E um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, Farm Idoso, Altamed, Home Sênior, Odonto Sênior, Reabilitar Integração Auditiva, Missão em Saúde, Fonoaudiologia, Movimente, Fisioterapia e Saúde, Sistema Clean e, é claro, a UPRJ. Com vocês, nossos episódios ficam cada vez mais incríveis, hein? E hoje, aqui, o nosso lanchinho especial da Pituxinha Confeitaria. Com mais de 50 anos de existência, a Pituxinha fica na Tijuca e traz muita alegria nas nossas festas e com delícias irresistíveis. E hoje veio alegrar nossos convidados. Fica aqui com a gente porque o Pod Idoso de hoje está simplesmente demais. E hoje o nosso papo é sobre um tema que gera muitas dúvidas e às vezes até um certo medo, hein? Mas que é essencial para garantir a segurança e a qualidade de vida. A atuação da vigilância sanitária nas instituições de longa permanência para idosos. Para isso, eu e meu amigo Dr. Marcos Lopes Heleno temos a satisfação de receber aqui Maria Cláudia Castelo, gerente técnica da Vigilância Sanitária dos municípios do Rio de Janeiro e São Gonçalo e atua em LPIs do estado do Rio de Janeiro. Essa mulher é brava, hein? Maria Cláudia, seja muito bem-vinda ao Pod Idoso. É muito prazeroso estar aqui conversando com vocês. É um assunto polêmico, né? Quando a gente fala vigilância sanitária, todo mundo tem medo. Eu acho que não precisa ter medo. A vigilância sanitária ela atua na proteção da população. Ela atua nos bens de consumo. A gente viu agora a questão das bebidas, né? Sim. E aí a gente tem essas ações. E, em relação às instituições de longa permanência, ela tem que ser uma ação efetiva e regular. A gente trabalha no intuito de proteger essa população idosa. Muita gente fala, qual é o papel real da vigilância? É fiscalizar, é supervisionar, mas é agir. Quando a gente verifica que a gente tem um risco, o nosso intuito é minimizar esse risco ou excluir o risco. Mas, Maria Cláudia, você é temida, Maria Cláudia. Não Os gestores falam assim, olha, sofri fiscalização da vigilância sanitária para fiscal tal. Não foi a Maria Cláudia, né? Então, a gente tem as regulamentações, né? A gente tem a lei orgânica, né, 8080 de 90, que fala que a vigilância é um conjunto de normas sanitárias capazes de eliminar o risco, tanto dos bens de consumo como dos serviços de saúde e interesse à saúde. E as ILPIs, elas são serviços ligados à assistência social, mas hoje a gente tem uma mudança dessa atividade. Ela não é mais só da assistência social. Porque, na verdade, as ILPIs elas começaram com intuito caritativos. Elas eram por caridade. Né? Sim. Começou, por acaso, lá na Rua do Lavradio, os soldados, eles ficavam velhos, o que a gente ia fazer com os soldados? Começaram a ter esse trato, cuidar dos soldados e começaram ali, através da caridade, quando viram, estavam com asilo. E aí a Casa São Luís, que tem 130 anos, foi o nosso primeiro asilo no Rio. A gente colocou até no nosso livro. Então. Exatamente. E assim, quando falam que tem medo de mim, não precisa ter medo de mim. Porque assim, quando eu peguei a vigilância, realmente era uma situação diferente do que é hoje. A gente hoje trabalha com treinamento, um treinamento de serviço, com treinamento nos territórios, visando minimizar esses riscos. E aí, qual é a diferença que você encontra num hotel de 3 estrelas e de 5 estrelas? Vou te dar um exemplo prático. Hoje eu fiz 2 instituições que tinham tudo, toda a documentação. Me apresenta o prontuário, está aqui. Me apresenta o RT, está aqui. Você tem o bombeiro? Tenho. Sua atividade no Alvará condiz com a instituição de... Tem. Tinha tudo. Mas o que ela tem de diferente de uma da Zona Sul?
A Zona Sul tem um poder aquisitivo maior, então Sim. ela oferece uma instalação melhor, uma adequação de cama melhor, uma densidade do colchão melhor, mas o processo de trabalho, ele é igual. Assim, talvez para vocês não, mas para mim, enquanto olhar de vigilância, ele pode ser igual, sim. Mas com uma característica diferente, porque o mobiliário não é um mobiliário de ponta, o Sim. colchão não é um colchão de ponta, a alimentação, um arroz e feijão com uma porção, com porcionamento adequado de proteína, ele atende a demanda institucional tanto quanto aquela instituição que oferece um filé mignon, Bacalhau. um bacalhau. Sim, né? sim. Mas por que as pessoas têm medo? Porque quando você visita uma casa, eu não vou olhar a estrutura física. Se tem um fio desencapado, se não tem uma luz de emergência, se não tem uma campainha. Eu vou olhar a gestão administrativa. E se você tem uma equipe treinada, eu não preciso, enquanto RT, estar ali 24 horas. Porque uma equipe treinada sabe o que ela vai fazer. Sim, é um processo de trabalho, né? Processo de trabalho. E o processo de trabalho, a ambiência, a autonomia do idoso. Você chega, você vê a relação dele com o funcionário, você já vê, bom, ali está. Assim, é uma visão multifacetada. Quando eu entro, dali eu já tiro Já bate minha o conclusão. olho. Bato. Entrei em 2 cômodos, eu já te falo. Não, tá tranquilo. Só que assim, a gente precisa harmonizar as ações. Eu não posso ter uma visão no Rio, ter uma visão em São Gonçalo, ter uma visão em São João do Meriti, ou no estado de São Paulo diferente. Nós temos que trabalhar de maneira harmônica para que o idoso, de fato, tenha um atendimento integral nas suas necessidades. E quais são os principais eixos da vigilância sanitária no município? Então, a gente atua, né, enquanto fiscal, na infraestrutura, na gestão do trabalho, que significa o número de idosos condiz com o meu número de funcionários, pela especificidade e grau de dependência. Aí as pessoas, o que é o grau de dependência? A gente tem a escala de Katson, né? A gente tem algumas escalas que a gente avalia aquela atividade de vida diária do idoso. Mas, às vezes, tem um funcionário que... Eu tenho aqui grau 3, o perfil da unidade é grau 3. Eu só tenho técnicos de enfermagem atuando. E, às vezes, a pessoa fala assim, mas qual é a função do técnico? É diferente do cuidador? É diferente do cuidador, porque o técnico ele tem um olhar técnico. Então, muitas vezes o idoso está ali, está pálido, está com uma palidez porque ele está fazendo uma hipoglicemia ou está com uma sudorese, então ele identifica, ele vai lá, bota aquele idoso. Então, a vigilância, o eixo dela atuar é estrutura, avaliação clínica geral do idoso, avaliação do processo de trabalho. Quantos eu tenho atuando aqui? O idoso tem unha cortada, o idoso está penteado, o idoso está bem alimentado. Avaliação qual e quant. Alimentação é fundamental, porque aquele idoso sarcopênico, às vezes a gente vai numa instituição de um poder aquisitivo maior, você vê que os idosos estão robustos. Estão tortinhos, mas estão robustos, estão bem. E você vai em outro, você vê que aquele idoso está ali, uma quantidade de proteína, às vezes ele bota ovo, aí vai metade do ovo. Minha filha tem que dar 2 ovos, você dá metade. Não, é o perfil, não é. Não tem diversidade, então, né? se ele não tem uma alimentação adequada, o que vai acontecer com ele? Ele vai estar caído, não tem mobilidade. Essa rotina de inspeção, Maria Cláudia, é orientada. Você faz essa orientação, né? Não, então, a gente tem uma rotina. A gente recebe uma demanda enorme do Ministério Público. Muitas vezes tem casas que a gente fica sistematicamente... Mas por que toda hora está na minha casa? Porque, assim, entrou Ministério Público, eu vou lá. Aí vi que tem algumas inconformidades, não conformidades, eu preciso intimar. Sim. Então, a intimação, na verdade, é uma oportunidade da casa se adequar, sem estar sendo autuada. Perfeito. Tá? Eu não gosto de chegar autuando. Mas a gente sabe que nem todos os fiscais fazem isso, né? Sim, mas aí a gente vai olhar pelo grau de risco. Então, por exemplo, o que eu vou intimar? Estou com uma infiltração num quarto que o idoso está dormindo do lado da infiltração. Você vai tirar esse idoso e colocar em outro quarto para você reparar a infiltração, porque aquilo pode estar incomodando, né? A parte respiratória e tal. Então, você vai avaliar risco. Intimei. Eu dei uma oportunidade para ele se adequar. Ele vai se adequar, a gente volta e dá cumprimento. Se você não se adequou, existe um rito processual. Então, eu intimei uma vez, não cumpriu, eu lavo no segundo termo, não cumpriu, eu faço uma interdição parcial, não cumpriu, pode ser uma interdição total. A gente não pode deixar chegar a esse extremo. Claro. Então, assim, a intimação,
Eu não tenho como fazer em 30 dias, fala com o fiscal, olha, eu não tenho como, ou então entra com recurso, a gente pede 60 dias. Então, a vigilância ela não pode ser apenas punitiva, ela tem que ser educativa. Sim. Por isso que a gente vem fazendo as capacitações, a gente chama, a gente conversa, para a gente tentar, de uma maneira ou outra, minimizar esse risco. E o que vem acontecendo? Às vezes a gente vai numa ILPI por demanda do MP, porque o MP já esteve lá. Então, ele já tem aquela demanda, ele já me manda, aquilo ali não está sem RT, está sem enfermeira. Quando eu chego, realmente eu vejo que está aquilo ali. Então, muitas vezes eu não posso não cobrar aquilo ali. Eu tenho que fazer, porque o órgão que fiscaliza, que pode interditar ou que pode intimar, é a vigilância. Sim. Agora a gente vai falar de um tema meio delicado, né, doutor Marcos? Sobre agora, ultimamente, a gente tem acompanhado, inclusive, né? O Fachel adora dar essas notícias. Dos locais clandestinos, né? Fechamento dos locais clandestinos, né? E a vigilância, ela é famosa por fechar esses lugares, né? Olha só. Assim, por que tem tido tantos locais clandestinos, né? Sim. Isso está mais em voga. E qual seria essa relação entre política pública ou ausência e os locais clandestinos também, né, nesse sentido? Então, assim, hoje nós fechamos 19 ILPIs. Dessas 19, 13 totalmente clandestinas. O que eu falo que é clandestino? Sem alvará, sem CNPJ, sem contrato celebrado com os idosos, tanto que quando a gente fecha, a gente chega e fala, você me mostra o contrato? Que contrato? Tem identidade? Tem referência familiar? Muitas vezes a gente não consegue nem referenciar o idoso. A última, 4 idosos, por não terem documento nem referência familiar, nós precisamos abrigar numa URS, que é uma unidade de reinserção social. Sim, sim. Até é importante você falar isso, né? É. Porque, Então. assim, fiscalizar uma ILPI é diferente de fiscalizar uma URS, né? Sim, sim. E, assim, a cobrança é completamente diferente. O que é uma unidade de reinserção social? Ela está na Resolução 109 de 2009, que está ligada à assistência social. Ela é proteção social. Uhum. Ela é da alta complexidade. Ali são idosos extremamente vulneráveis, sem referência familiar, muitas vezes sem salário, sem Bolsa Família, sem nada. Sim. E qual é o perfil desse acolhimento? Idosos grau 1, salvo exceções grau 2, porque a gente não tem onde colocar. Uhum. E aí, a gente está promovendo agora a questão dos convênios e as instituições elas estão muito reclusas, elas não querem conveniar. Sim. Onde a gente está pagando, né, através desses fechamentos, é que surgiram essas 270 vagas. Vagas, sim. Tá? E eles não querem, porque a gente quer pagar, acho que 2.700 e uma per capita de 6 mil para o grau 3, para o idoso totalmente Sim, acamado. sim, sim. Se você pensar que você tem 10 idosos a 6 mil, são 60 mil. Se você conseguir a fralda né, gratuita Sim, pela farmácia e a popular. medicação, tal, é um dinheiro que dá para sustentar. Mas as pessoas têm medo. Tem medo de não receber, tem medo da prestação de E contas. acontece de não receber. Eu ia colocar exatamente isso. Muitas me procuraram querendo saber o que podia acontecer e a gente coloca uma verdade. Falou, pode ter um atraso de pagamento inicial, que é normal. Sim. Atrasa uns 60, 90 dias no começo do Depois convênio, regulariza. que tem a burocracia. Então, você tem que estar preparado para isso também. Sim. Você já tem que estar com a equipe formada, enfim, alimentação comprada e tal. E a outra questão muitos desses idosos não têm vínculo familiar. Sim. Então, você acaba também suportando esse tipo de responsabilidade. Sim. De curatelar, de auxiliar, Sim. né? E aí, outra questão também, que seria o terceiro ponto, é medo da fiscalização. Porque eles falam assim, eu vou fechar um termo de convênio, eu vou atrair mais fiscalização para mim, e aí eu fico preocupado. Então, mas né? olha só. É importante até desmistificar isso, tirar esse preconceito. Assim, essa questão do convênio é da assistência social, mas hoje eu tenho muita proximidade com a assistência, tanto nesse município como em outro município que eu atuo. Uhum. Porque se a gente não tiver um link com a assistência, uma capilaridade, eu não tenho nem onde colocar os idosos, nem como me planejar. Perfeito. Então, assim, as ações hoje elas são planejadas. Por quê? Surgiu um clandestino, eu vou averiguar realmente se ele é clandestino. Se ele não tem documentação nenhuma, se ele não tem um indivíduo ali, eu vou ter que encerrar a atividade. Sim. E aí eu vou ligar para os familiares. Eu chego lá, não tem referência familiar. O que eu faço? Aí sobra sempre para assistência. Então, a assistência ela fica tenebrosa, porque ela não está vinculada só a esses estabelecimentos clandestinos. Ela também pega o idoso que está na rua, o idoso que está hospitalizado, que foi abandonado. Tem uma alta demanda, né? Tem outra demanda. Então, a gente não dá conta. Então, hoje a demanda da vigilância, ela vai Ministério Público, 1746, as ouvidorias, os conselhos de classe, que também pedem muita fiscalização. Tá? Eles também são
CREFITO e o Conselho de Nutrição são muito presentes. Toda hora tem questões para a gente resolver. Sim. E, além disso, a gente tem uma coisa chamada ações anuais de calendário, que todas as instituições do município elas têm que ser visitadas pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos, tá? E o próprio Ministério Público também tem que visitar pelo menos uma vez ao ano. Muitas vezes eles não dão conta, então pede a vigilância e a gente acaba que tem que absorver isso tudo. Sim, auxiliando. Mas a gente consegue fazer aí em torno de 60 inspeções em LPIs mensais, é o mesmo com uma equipe É pequena. um número grande. É. Qual o quantitativo, mais ou menos, hoje? De licenciadas, 216. 216. E eu tenho hoje em torno de 350. Eram 170 há pouco tempo. Subiu para 216. Mas eu tenho aí em torno de 300 instituições totais No município? no município. É mesmo interessante. Então, aí você vê, por exemplo... E aí eu falo, a gente tem no município, você está falando de ORS, Isso. a gente tem... Eram 5, parece que fechou uma, tem 4 agora, não é isso? Fechou a Dinisfat por conta do risco social, Isso. tiroteio. Uma vez eu fui lá e eu tive que sair. Sai agora. É uma pena, né? Então, assim, a gente tem a Lei 6437, que é uma lei federal, Uhum. que diz que as instituições públicas não precisam ser licenciadas. E a gente tem uma resolução da Anvisa 63 de 2011, no seu artigo 10, parágrafo único, diz que elas também... 6437, olha o que ela falou. Lei federal, Uma 6437. lei federal. As instituições públicas não precisam ser licenciadas. Então, mas deixa eu terminar. Meu povo. Deixa eu terminar. E a gente tem a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a resolução 63 de 2011, onde ela fala que serviços de saúde, interesse à saúde, sendo públicos, não estou falando filantrópicos, Sim. sem fins lucrativos, Públicos, sim. no artigo 10, parágrafo 1, não precisa ser licenciada. Entretanto, são fiscalizadas, sim. Sim. Tá? E aí, antigamente, eu fiscalizava as instituições e a gente emite um relatório de inspeção com as providências a serem tomadas e a gente tenta adequar dentro do número possível. A gente teve avanço? Tivemos. A gente hoje tem, embora sejam grau 1, a gente tem hoje uma enfermeira que faz os curativos, que passa a visita, que faz o plano de trabalho. A gente tem um plano de trabalho institucional. Então, isso foi um avanço. Isso é importante. A questão da privacidade dos banheiros. Agora, o número de leitos realmente exacerba, porque eu não tenho onde colocar. Exato, o que dá para fazer. E eu acho que a gente tem que, sim, hoje, brigar por uma parceria, talvez público-privado, com a universidade, para a gente tentar desmistificar essa questão de unidade pública e as pessoas hoje que não têm como pagar uma instituição, ainda que seja um salário ou 2 salários, irem para esses locais. Perfeito. Entendeu? Eu acho que a gente tem que repensar essa questão de políticas públicas. Não só Rio de Janeiro, eu acho que a nível de Estado. Né? Aproveitar aí essa... Nível Brasil, na verdade. Né? Porque, assim, aproveitar todo o Brasil, isso. o deputado Munir Neto, sim, que está sim. junto com a gente. Sim. Eu acho que a gente está no momento agora ímpar, porque juntou o Ministério Público, o Conselho de Classe, nós avançamos. a IUP, porque assim, vocês também estão se fazendo presente, eu acho que vocês brigam, né? Eu e Simone é uma relação de amor e ódio. É quase que ela quer me matar e eu também. Não, mas no final é amor, fica tranquilo. Então, mas assim, a minha posição é muito difícil, né? Porque Claro. contra a lei não há argumento. Claro. E assim, a legislação hoje, a gente fala da Lei 8049 de 2018, que é uma lei estadual, mas a gente tem a RDC 502, que é uma legislação que vem apenas para compor, Sim. porque ela fala só de cuidadores. É. E aí a gente tem o Estatuto do Idoso, que é a lei maior, né? A Lei 10.741 de 2003, Sim. que a gente fala que a ILPI ela tem que ter ambiência, que tem que ter identificação externa. E aí, quando você fala do clandestino, ele nunca tem identificação externa. Então, muitas vezes eu tiro foto no Google, eu já olho ali e falo, clandestino. Eu olho a cara, eu vejo as roupas penduradas. Outro dia eu fui num local, tinha um senhor sentado em frente à casa, no Google. Cheguei lá, ele estava lá. Eu falei, não é possível. Ainda tá aqui, eu vi né? o senhor no Google. Ele estava lá me esperando para fazer a fiscalização. É tragicômico. Isso é verdade. E assim, a gente enfrentou, como associação, muita resistência dos associados, dos gestores. Ah, não, vigilância. Eu já fui super criticado. Você foi lá falar com a vigilância, você foi lá falar com o MP. Eu falei, gente, a gente tem que derrubar o muro e construir ponte. Tem um caminho de uma questão colaborativa, né? Assim, como que a vigilância
pode se colocar e o que ela tem feito para tirar esse preconceito, tirar esse ideal que é negativo e que, na verdade, não é uma verdade, né? Não é algo que seja válido. A vigilância não é inimiga do gestor nem da ILPI. Então, a vigilância sanitária é um ente público, né? A gente tem fé pública, a gente faz o concurso público, a gente está ali concursado. Então, a vigilância não sou eu, Maria Cláudia. A vigilância é um ente muito maior, né? Gigantesco, porque você tem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Sim. Você tem a Anvisa, você tem a Suvisa, que é o Estado, e você tem o Instituto de Vigilância Sanitária. Então, são órgãos complementares. Como eu fazer para burlar isso? Hoje, muita gente fala, você dá seu telefone para todo mundo. Assim, eu sou uma pessoa que eu dou meu telefone, sim, porque se estiver precisando, pode ligar. Outro dia eu estava num local, vocês estavam. Isso é verdade, isso é verdade. Pode ligar. Se eu não atender, porque eu não posso. Mas, e várias vezes me ajuda, por favor, a resolver isso aqui. Mas pode me ligar que eu atendo. Outro dia eu estava num local, vocês estavam lá no Frei Luiz, a gente estava fazendo uma capacitação, um idoso estava almoçando, ele broncoaspirou e caiu. Eu falei, faz a manobra, aperta, levanta, joga o idoso. Vai. Pum, botou o negócio para fora, o idoso sobreviveu. Mas não tem que ligar para a vigilância sanitária para falar isso. Mas, assim, o desespero ele estava sozinho, uma assistente social. Então, tem coisas malucas que acontecem. Que a gente, Maria Cláudia, você vai entender isso essa hora. Tem gente que me liga, olha só, estou alugando essa casa, vê se essa casa é boa. Eu falei, eu não posso fazer isso. Eu não sou engenheira. A casa tem que ser linear. Se você tiver escada, tem que ter elevador, tem que ter rampa. Ah, mas onde está escrito isso? Lê a lei. A lei fala metragem do quarto. Hoje eu fui lá, uma casinha pequenininha, 2 quartos. Tinha um armáriozinho, eu falei, sem conforto térmico. Não dá, aqui tá... Não, mas eu ligo o ventilador. Não, tem que ter janela. Aí ela tem que ter janela? Tem. Pode tirar o leito daqui, isso aqui não. Isso aqui pode ser um fraldário, mas não um quarto. Sim. Então, é muito difícil, né? A gente, para ter uma proximidade com o setor regulado tem que vir até a mim. Porque eu não tenho como atender 300 pessoas, né? A gente tem uma ILPI na Tijuca que tem 200 idosos, que é o Recreio dos Anciões. Eu tenho uma ótima relação. É uma instituição excelente, né? De ponta, excelente. O Caju também é uma instituição que ela teve o seu baixo, ela hoje está no momento ímpar, ela reformulou toda a cozinha. Sim. Eu fiz parte do início. Casa São Luís está excelente. Então, para mim, assim, é muito legal você chegar no local e ver que você tem o dedo ali. Isso é bem bacana. E uma coisa que eu acho legal é colocar também, que é uma realidade. Quantas LPIs começam nesse processo de clandestinidade, mas tem boa fé do gestor, aquilo que eles estavam conversando. E ela vai se legalizando. Então, a gente tem que também ter essa proximidade com o CONDEP. A gente encerrou a atividade de um asilo, porque não tinha condições nenhuma. Uma casa entrava na cozinha, saía nos quartos e tal. E aí ela conseguiu o alvará, conseguiu o bombeiro, conseguiu o CNPJ, fez os contratos, falou, agora eu posso abrir com os idosos. Cadê a equipe? Ué, tem que ter equipe? Não tem que ter o idoso primeiro? Não, tem que ter equipe. Então, assim, eu acho que a gente precisa montar uma força-tarefa para a gente até não ficar sobrecarregado e o conselho, e com um agente de fiscalização, um fiscal, para que veja, assim, o que a gente avalia. A gente não avalia só o documento, a gente avalia a condição clínica do idoso, né? Às vezes você chega num local, nossa, o idoso está com esse pé enorme, está com um edema cacífico, às vezes é só de ficar sentado, não tem retorno venoso. Será que não teve ninguém para tirar esse idoso, botar ele um pouquinho com a perna para cima? Vai melhorar. Escara a lesão. Ou então você vê que tem um edema, de tanto ele ficar assim, modifica, coloca ele numa posição adequada que você vai ver que ele vai melhorar. Então, falta essa questão do cuidado. A gente agora vai fazer uma capacitação para as instituições que foram fechadas e aquelas que queiram abrir. Bacana. Tá? Então, a gente já tem 5... Isso é um bom movimento. Exato. A gente tem 5 instituições, como nós fizemos lá no Frei Luiz. A gente vai pegar essas, e acho que até vou chamar o CONDEP para ver quem do CONDEP pode dar esse apoio, entendeu? Talvez a ILPI fazer um diferencial para essas que queiram se credenciar, que estão começando. Eu acho que isso também pode ser uma oportunidade. E a gente tentar ali, para a gente fazer realmente no Rio de Janeiro, né, uma alavancagem aí. Não, eu acho que a gente progrediu bastante. Progrediu. Né? Agora, a gente vai entrar num tema delicado. Sim. ILPI é um equipamento de assistência social. Nós debatemos até, inclusive, agora na última reunião sobre isso, e juridicamente, doutor Marcos... Não, eu já falei. Resolução 109/2009. Só que ela hoje é como se fosse uma questão híbrida. Você tem uma ILPI social, que é grau 1, 2. Quando você entra grau 3, ela passa a ser um serviço de interesse à saúde, não de saúde, mas de interesse. Sim, mas o fato é o que a gente costuma falar, e o próprio Ministério Público também fala sobre isso, né? Sobre o cumprimento da lei. Quando você diz interesse à saúde,
Não é de saúde. Então, interesse é saúde. Vamos lá. Quando eu tenho dentro de uma ILPI uma idosa totalmente acamada, que se eu não for mudar o decúbito, se eu não colocar ela para trocar fralda, ela vai ter uma dermatite, ela vai morrer ali se eu não der uma alimentação. Sim. Então, aquela idosa é grau 3. Então, ela é um serviço de interesse à saúde, porque se ela precisasse de internação, ela estaria no hospital e não numa ILPI. Sim. Por isso que eu tenho que ter os profissionais para ali atender. Então, isso é polêmico, Maria Cláudia. Não, deixa eu só te dar um exemplo. Eu tenho isso gravado no Viva Voz. Minha fiscal foi num local, fez a inspeção, falou, Claudinha, eu tô com uma idosa que tem GTT, que a família não trouxe a alimentação industrializada. E aí, a cozinheira foi lá e bateu arroz, feijão, não sei o quê, botou no frasco e passou a alimentação. Falei, o liquidificador tem que estar separado. É toda uma segregação para você fazer GTT. Sim. Por isso que a gente pede industrialização, não vira uma infecção. Aí eu falei, faz uma interdição parcial da casa e pede para a requerente ou a nutricionista procurar para a gente ver o que a gente vai fazer. Então, assim, é um risco absurdo. Você já teve idosas que faleceu por GTT? Eu tenho várias. Eu tenho GTT da cor desse microfone aqui, preto. E não, eu entendo Então, isso eu perfeitamente. preciso ter um profissional de saúde para atendê-la. Se eu tiver só cuidadora, eu não tenho fico como. numa situação confortável, né? Porque as minhas LPIs cumprem, sobra profissional, né? Mas, assim, não é sobre isso. É sobre o que realmente esse idoso que a gente está falando é o idoso, é o mesmo idoso que fica em casa, que fica com um filho, que fica com uma empregada doméstica. O que nós estamos falando é o que a ILPI é diferente de uma residência. Não Tudo. existe essa cobrança, Tudo. e não existe essa cobrança no idoso, nesse idoso que está em casa. Então, né? o idoso que está em casa, vamos lá. A gente tem a RDC 6, né? A 11, que fala de home care. Você, no home care, você tem a equipe multidisciplinar que está lá no escritório, que vem, passa a prescrição, você tem lá o técnico que faz tudo. Você tem o cuidador, que você treina. O cuidador pode ser qualquer um de nós, que tem um cuidado com aquele idoso. O cuidado formal ou informal. Formal ou informal. Mas eu, a partir do momento que eu peguei um idoso, institucionalizei, que você me diz que você tem uma equipe técnica completa, eu, com confiança, estou deixando meu idoso aqui porque ele vai ser tratado dentro da sua especificidade e necessidades orgânicas de saúde. Se em algum momento isso falha, quem é que responde? Não, mas aí a gente está falando de... Eu concordo com você, por exemplo, é o mesmo que eu falar que as minhas unidades, eu digo que eu tenho enfermagem. Então, eu vou ter enfermagem. Então, mas é porque, Simone, o que acontece? A lei, a gente precisa até conversar sobre isso. A lei precisa mudar. Sim. Porque ele já não é mais assistencial. A gente saiu do fim caritativo. Ainda vou dizer para vocês, a profissão do futuro é gerontologia. Sim. A profissão do futuro e as empresas do futuro vão ser asilos. Né? Em Portugal, vão ser asilos, porque Portugal é asilo nosso lar, que eles falam, né? Tem um tio do meu marido que ficou, eu visitei, assim, pode sair, vai à padaria, vai na rua. A Europa está bem avançada nesse Ele tem um tom pejorativo, né? Asilo é uma porque questão assim, de tem vários nomes. Olha, ancionato, asilo, pensionato casa de idosos. repouso, Sim. pensionato. Por que virou instituição? Porque ela está legalmente instituída e ela é de longa permanência porque ela tem um ânimos definitivo. Sim. É a última morada do idoso. Uma questão que assim, a gente até levou para a conversa que eu acho legal. É a participação do poder público também nesses cuidados, né? Você estava falando uma coisa que eu acho muito legal, que são universidades, faculdades, colocar profissionais de saúde que eles têm, né? Até em estágio, supervisionado, e a gente consegue suprir essa lacuna, né? Que hoje é uma dor, né? Nesse aspecto, o que o poder público ele podia fazer para poder ajudar melhor as LPIs? Vou dar um exemplo. Eu tenho um LPI que reclama, doutor, eu tento buscar aqui a unidade básica de saúde local e não consigo ter o atendimento que eu preciso. Então, o que a gente fez? A gente está com um projeto piloto em São Gonçalo. A gente fez uma reunião com a associação, né, das ILPIs, e nós levamos isso para a direção e levamos para a atenção básica. Nós vamos pegar um projeto piloto. A gente vai pegar a Shalom, de São Gonçalo, e vai pegar todo o seu território de saúde, tanto o CMS como o posto, para não só fazer a cobertura vacinal, mas a cobertura de saúde mental,
de Isso é muito TO. importante. Então, a gente vai fazer isso e aí a gente vai ver qual é o desdobramento. No Rio de Bacana. Janeiro, eu acho que também a gente pode conversar. Só que aqui o desdobramento é outro, né? Assim, eu, como órgão regulador, eu fiscalizo, regulamento e fico acompanhando, monitoro. Uhum. Eu ainda não tenho esse poder essa capilaridade, assim. Sim, de ir para a Acho- saúde, fazer Sim, essas mas acho que assim, a intervenções. gente já avançou muito, porque assim, eu hoje tenho um pé na Semesquev, né, no envelhecimento saudável, tenho um no Conselho do Idoso, tenho na assistência social. tá em todos como os um todo. lugares. Eu tô. Isso é importante, porque assim, é o que eu Acabou falo. que eu virei uma coisa que É eu uma não sei. rede. É. Tem que ter um Uhum. apoio mútuo. Eu vou dar um exemplo. Uma LPI que eu fiscalizei como CONDEP e não tinha um terapeuta ocupacional. E aí eu falei, vem cá, por que vocês não buscam um apoio local? E aí a assistência social é super, porque tem que ser, foi super proativa, conseguiu o Então, apoio maravilhoso, local. maravilhoso. E é um projeto da própria prefeitura. Então, de mas levar lá isso de aí verdade. tem que levar pra gente, para que a gente passe para outras. Bacana, Aprender- Isso precisa ser replicado. É, Sim. a gente tem problemas, a gente sabe que a gente ainda tem problemas, né? Você sabe disso, Muitos. Maria Cláudia. Mas, assim, uma coisa eu preciso deixar publicamente aqui, que esse trabalho que você vem fazendo com os fiscais é um trabalho que acabou dando uma igualdade maior nas fiscalizações, sem Sim. dúvida. Exato. Deu Assim, uma melhorada. Deu uma Deu, melhorada. deu. Há anos Tinha muita atrás, divergência, né, eu abri antes da RDC 283, era terra de ninguém, né? Terra Sim. sem lei. A gente chegava o fiscal hoje e falava assim, olha, eu quero o teto branco. O outro chegava e falou, não, tem que ser amarelo, porque essa lâmpada aqui está fazendo... enfim, inventava qualquer situação e a gente chegava super assustado, trocava, mudava a cor do teto. Aí vinha outro fiscal, eu já sofri fiscalização, que entraram 11 fiscais ao mesmo tempo dentro da minha LPI, parecia que eu era uma criminosa, né? Hoje a gente já tem um entendimento maior na fiscalização. respeito. É, um respeito, respeito. né? Eu já participei de fiscalizações do fiscal simplesmente jogar tudo no chão. Sim. E eu falo, gente, você está jogando no chão, depois você vai pegar no que chão. não quis se identificar, enfim. Eu já Isso é legal tive- porque a gente está vendo que está mudando esse cenário, né? É uma fiscalização mais humana, mais colaborativa. Sim. E aí os gestores também estão perdendo medo. E Sim. tem gestor agora que fala, tô doido para vigilância vir aqui, porque se eu tiver com alguma coisa errada, ela vai me apontar Sim. e vai me ensinar e eu vou poder melhorar. E Isso é uma muito coisa legal. também, eu acho que é claro que a gente não pode deixar de falar sobre isso. Agora o gestor tem voz, né? Sim. Que antes a gente não tinha, era todo mundo Sim. acuado, né? O fato da criação de associações começou com a Associação de São Paulo e agora no Rio de Janeiro, né? Sim, agora a Com- federação também. a federação tem uma Brasil. força muito absurda, né? Então fez a gente nos colocou em outro patamar. Isso também foi um grande porque vocês diferencial. são um negócio que ajuda É um o equipamento Estado, que essencial. ajuda o país, Uhum. que vai ajudar futuramente, que pode também ser colaborativo. Sim, Exatamente. é o que está É, acontecendo, né? A sim. gente vem colaborando, né? E o que a gente coloca assim, 94% do acolhimento no Brasil é feito pela instituição privada. Sim. Então, assim, se o Estado não tiver um olhar diferenciado com a instituição privada, como você está colocando, não, a gente ajuda, a gente não vai sair fechando, até porque tem que ter uma responsabilidade social Sim. sobre esses idosos, não tem lugar para colocar todo mundo. Infelizmente, tinha que ter, né? Então, assim, se não tivesse olhar diferenciado da instituição privada e ajudar ela a melhorar as qualidades e apoiar ela e dar o tempo. Uma coisa que você falou que eu achei muito legal é só colocar o tempo, que a gente vai dar o tempo, porque às vezes é uma obra. Sim. O camarada não vai fazer aquela obra em uma Sim. semana, mas hoje, inclusive, eu prestei consultoria nesse sentido. Doutor, eu posso pedir prazo para vigilância? Pode, desde que você justifique. Porque Sim. se é uma coisa, por exemplo, um POP, você não vai pedir prazo, você pega e faz na hora. Mas é uma obra, você fala, ó, eu contratei uma empresa, tá aqui Sim. o plano de obra. Isso é muito legal. Sim. E a gente vê que você tem essa abertura para esse Sim, tipo de sim. questão e que a gente acha que é importante, porque realmente as privadas dominam o mercado e a gente Sim. precisa manter elas e fomentar novas abertura, né, de mais instituições privadas. Sim, e as mais humildes a gente precisa alavancar, a gente precisa ajudar. Sim, Né? sim. Não dá para eu cobrar tudo. Se a gente, eu já te perfeito. falei, né? A gente tem uma em Vigário Geral que começou clandestina, hoje é um exemplo e atua também com a rede, porque ela fica dentro da comunidade. Como é que eu atuo lá? Pois é. Se não for Você através deve de ter parceria. algum exemplo aí impactante aí, num bom sentido, de como essa instituição estava e agora como está. Você tem esse exemplo para dar para gente? Tenho. Tenho algumas, assim. A gente tem uma em Campo Grande, que começou como clandestina. A gente fez a inspeção com o Ministério Público, até o Lucas Prata estava com a gente. Foi uma denúncia realmente toda procedente. Uhum. Eles falaram, abre em cima do armário, você vai ver várias alimentações industrializadas, e a idosa faleceu, não sei o que. Eu falei, meu Deus, a gente já chega em pânico. Aí você começa a ver que estava tudo errado, e aí ele explicou, não, ela entrou
mas logo saiu que eu vi que eu não tinha condições de ficar com ela, sou enfermeiro, estou tentando legalizar. Eu falei, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma parcial. Em quanto tempo você acha que você consegue? E assim, depois de 4 meses, ele está regularizado, tem a equipe toda. Que legal. A gente voltou lá, estava com alimentação adequada, cardápio. Então, assim, isso é compensador, né? Uhum. E quando a gente fala de clandestinas, assim, eu não posso deixar de falar de um fato muito grave que já tem um tempinho, a gente fez uma inspeção com uma promotora, Luciana, que era da 4ª PJ. Ela estava comigo, era uma área deflagrada, uma área complicada, era um sítio. Uhum. Comecei a fazer a inspeção e vi uma idosa, ela não tinha a perna inteira, só estava o coto. Uhum. Aí eu perguntei, e aí, tá tudo bem? Como é seu nome? Ela, minha filha, tá tudo bem. Aí ela contando a história, ela disse que ela era uma chácara, ela estava andando, ela dava comida para as galinhas e furou o pé. E aí o pé ficou preto, perdeu os dedos, foi perdendo o pé, perdeu o coto, terço médio e tal, até perder a perna inteira. Nossa. E aí ela referia que a dona do asilo era muito boa para ela, que embora as filhas não a cuidassem, Uhum. ela estava ali, mas que a dona era muito boa. Então, assim, a própria idosa, por ela estar dando comida e estar tratando, acha que o local é bom. É bom. Mas o local foi condenado, né? É Porque, inadequado, assim, né? se ela tivesse uma técnica, alguém especializado, ela não tinha perdido a perna. Sim. E uma idosa jovem, de 63 anos. Nossa. Caramba. Você vê a foto, eu que tirei os pontos lá, ela ainda estava com sutura, porque não tinha ninguém para levá-la, porque agora ela estava sem perna, como é que ela andava? Então, assim, tem coisas muito sérias. Quando a gente chega a fechar, né, muita gente condenou que a gente fechou agora no Rio Comprido uma instituição que tinha muitos anos, mais de 15 anos. E aí vem com descumprimento, Você dá 3 TIs, nunca cumpre. A gente fechou, entrou com uma liminar, conseguiu sustentar, mas aí entraram 2 denúncias, era Operação Virtude, e infelizmente a gente encontrou no 3º andar 3 idosos fortemente contidos, ainda estava com os braços, com os pés e com circular. E aí a gente teve que encerrar a atividade, porque além de não ter equipe técnica mínima, Uhum. os idosos ali desprovidos de cuidados. 22 pessoas para 2 pessoas É. aí não como. tem se condição. tem um incêndio. Não tem E aí, condição. qual é a Não função tem condição. da vigilância como proteção? Como que eu vou proteger se eu saio dali? Ah, não, mas ela melhorou a estrutura, ela pintou. Não é a estrutura Não é tá só a pintada. estrutura, né? Sim. Tinha uma idosa que só tinha uma perna também. A gente subiu o 3º andar, era uma casa de terror. E aí, como é que faz? E é uma situação, deve ser, eu imagino, difícil também para vocês, ter um olhar com empatia, humano e, ao mesmo tempo, cumprir a lei, né? Sim. Deve ser uma situação bem, até desafiadora, né? Desafiadora, né? É desafiador, mas a gente, assim, a flexibilização da lei, ela existe. Uhum. Aí você fala, não para todos. Porque, assim, às vezes você vai naquele lugar, sempre continua os mesmos erros. Os mesmos erros. Aí eu acho que Quando você dá oportunidade, a pessoa não desenvolve, não melhora, não justifica. Também a é gente, se complicado. Deus quiser, aí eu acho que o mês que vem a gente vai fazer um evento para falar de uma casa que foi encerrada. Eu até achei que a casa não estava tão ruim, tá? Mas, infelizmente, não tinha documentos, Uhum. veio por ouvidoria e eu tive que fechar, porque tinha GTT, tinha úlcera, né, uma lesão por pressão, tinha idosos cegos, idosos acamados, grau 3, e não tinha equipe. Era uma cuidadora por dia. Mas essa pessoa me procurou, tá? Mudou a casa toda, o que eu tenho que fazer? Vou fazer, já tirou documentação. Então, assim, é um desafio, porque vai ser uma casa carente, né? Porque tem uma população que precisa, uma margem social, a gente vai dar um empurrão para a gente legalizar. E aí eu acho que cabe também, de repente, vocês, no futuro, né, conversar. Como é que foi? Claro, O impacto. com certeza. Porque ela falou para mim, o Isso é impacto importante. que eu vi aqui, o cara na minha cozinha com um fuzil, eu falei... Mas, assim, era Operação Virtude, aí era uma operação policial. É outra Veio a questão. demanda deles, não veio para mim. Não sabe se o ambiente é hostil, Não se sabe. é dominado por alguma outra cerca a tipo rua, de... porque o ambiente era, né? Sim, Cercaram a rua. Então, ela enfim. se sentiu... Agora, também, o que eu acho que deve acontecer também, existe aquela coisa do funcionário também denunciar por uma certa... Fala, o armário de cima, Pois aquele preto, pula do ladinho e fala direitinho. Entendeu? Você vai lá e acha. assim, Não, em alguns casos, às vezes, é revanchismo, sabe? revanche, Retaliação. né? Me demitiu, então eu vou abrir uma denúncia. Pois é. Né? E às Mas vezes não é aí real, né? Não é real, a gente acha E aí muito. toma tá? o tempo da vigilância, Pois é. Toma o tempo, mas aí a gente vai e fala que é improcedente, que não foi verificado, e aí a gente descreve o que a gente encontrou e que aquilo não é uma verdade.
verdade. E assim, se você pudesse elencar 4 itens de maior observância, de quantitativo, de ocorrência, quando você vai fiscalizar a ILPI, até para dar um recado, né, para o gestor que está nos ouvindo, Sim. quais seriam os pontos de atenção assim que mais se repetem e que ele precisa observar para que não ocorra? Tá. Primeira coisa, prontuários instruídos. Muitas vezes tem a prescrição médica, o aprazamento pela enfermagem, mas os demais profissionais não têm o registro. Então, prontuários instruídos é o principal, tá? A gente só acha a prescrição. Ah, não, mas ele vem uma vez por mês, mas tem que ter o registro uma vez por mês, uma evolução mínima. Outra coisa é o POP de sanitização de verduras, de legumes, que às vezes você escreve lá, está escrito assim, 1 litro de água para uma colher de sopa disso. Aí você fala, cadê o produto que você sanitiza? Oi? Não tem. Que produto? O que é sanitizar? Como que você lava a verdura? Ah, eu lavo e boto um pouquinho de álcool. Ah, eu lavo e boto vinagre. Vinagre é tempero, não é sanitizante. Uhum. E é um risco muito grande, porque você tem os protozoários, você tem hepatite, tem inúmeras doenças, até pela questão de comorbidade dos idosos. Então, isso é uma coisa, é fato. Eu entro, quando você entrar como CONDEP, você fala, se tem o POP de sanitização? Tenho. Você pode me mostrar o produto? Ela vai dizer que não tem. Isso é 70% das casas. Uhum. E aí eu digo, você pode comprar a Kibou, a água sanitária, Sim. que você vai olhar no verso, está escrito própria para consumo de alimentos. Então, você vai usar, aquilo ali é muito barato, você usa uma colher de sopa para 1 litro, colocou ali 15 minutos, enxágua, tal, seca a tua verdura, bota num tapete, está prontinha para o almoço. Então, isso é um agravante. Um outro agravante é a ausência do técnico, do terapeuta ocupacional, é praticamente 70% não tem o profissional. Nós fizemos um ofício para o CREFITO 2, até para poder entender o quantitativo desses profissionais. Porque a maior demanda para ir também é a ausência de terapeuta ocupacional. Então, e aí chama atenção para a gente dizer o seguinte, eu falo isso, você pode desenvolver alguma atividade, musicoterapia, o próprio fisioterapeuta, alguma brincadeira, alguma coisa de cognição que você faça, de memória, Sim. xadrez ou jogo. Na Klinger, tem uma nutricionista, Ana Roberta, que ela faz umas oficinas de alimentos maravilhosas. Ela tapa os olhinhos, aí salgado, doce, azedo, tal. Isso serve porque isso atua a cognição. Ela leva os idosos para fazer compra, ela faz umas coisas assim. Então, se você tiver um portfólio, se tiver anotado, isso te garante que você faz uma atividade laborativa, uma atividade de cognição com o idoso. Sim, perfeito. Tá? Então, assim, eu não entro nesse critério. Tem que ter o terapeuta. Tem que ter porque está na lei. Mas se não tiver e mostrar, até que se tenha, a gente consegue. Mas e você está conseguindo conduzir isso dessa forma com os outros fiscais? Estamos. Às vezes a gente às vezes intima, mas a gente pede prorrogação, a gente segura o seu TI, você escreve e a gente vai negociando com o MP. Porque o Ministério Público, ele também age mediante a lei. Isso está na lei. Exato. Então, isso é uma coisa que a gente tenta burlar. Sim. Principalmente nas mais humildes, porque eles não têm recurso para pagar. É que aquilo que eu falei, né? Se você for pela letra fria da lei, aplicar de forma rigorosa, mas, assim, você vai fechar várias. O MP, então, o MP, ele não vai multar. Eu ele entendo pode que a visão do MP é diferenciada. Um termo de ajuste de conduta, claro, dar uma flexibilização aí e a vigilância não autuar e a gente vai contornando. Quanto à documentação, eu sempre tento orientar o meu cliente ou o nosso associado de que é muito importante você ter uma documentação. Vou dar um exemplo. Teve uma LPI que teve um óbito de um idoso. O enfermeiro agiu como tinha que agir, mas não estava documentado. E como que você vai provar isso, né? Se parte de um pressuposto de que é uma negligência, de que houve uma imprudência, uma imperícia, não é o caso. Então, eu queria que, com esse olhar, a falta do registro, colocasse sobre isso a importância da documentação. A falta do registro passa a ser negligência, imperícia e imprudência, porque você não sabe o que aconteceu. Ele não fez porque ele não sabe, ou ele fez e fez errado, ou ele realmente não entendia nada do assunto. Tudo que acontece vale o que está escrito, né? O Corém, quando ele chega, ele fala o plano de cuidados. A gente estava falando do SAI, né? Muita gente fala sistematização da assistência de enfermagem. Agora parece que mudou. Mudou. Processo de enfermagem. Então, era 358, agora está 7/3 de 2024. Isso, eles deram uma reduzida. E diz o seguinte, uma simplificada. o idoso entrou, vou admitir uma avaliação cefalocaudal, está tudo bem, diagnóstico, medicação, tal. E aí eu vou escrever ali o que é o plano de cuidado.
O idoso é algo desorientado, ele não pode sair sozinho. Né? Sempre monitorado, olha o tipo de calçado, porque ele arrasta o pé. Então, são pequenas observações. Tudo tem que anotar. Eu vou dar um exemplo, não vou falar a casa, tá? Sim. Nós fizemos uma ação policial hoje, que uma idosa caiu. Teve registro que caiu. O que aconteceu? Primeira coisa, quando eu chego num local, você me passa o seu evento sentinela, que é um evento que avalia a qualidade. O que tem no evento sentinela? Os agravos, né? Teve óbito, tem lesão, queda com lesão, queda sem lesão. O que aconteceu com a idosa? Tinha uma rasura no dia que ela caiu, riscado assim. Todo registro não pode ter rasura. Sim. Tá? Pede para não ter rasura. Joga fora, copia tudo e faz outro. E todo registro tem que ter assinatura e carimbo. Quem é o profissional que escreveu aquilo? Não tinha. Então, caiu com lesão, pode configurar crime se tiver omissão. Mas se tiver registro, a casa tinha registro. A idosa caiu, levaram para o hospital, ela foi avaliada. Ainda que não muito bem avaliada, não sei, porque é conduta médica, ela retornou para a ILPI, torporosa, gemente, operou hoje. Fratura de cabeça de fêmur. E toda queda, orientação aqui para os nossos gestores, toda queda... Evento sentinela. Evento sentinela. Com lesão X, sem lesão X. E encaminha para o hospital, toda queda. Toda queda encaminha Toda queda. Ela bateu a cabeça. Não, mas o médico estava aqui, bateu a cabeça. Livro de ordens de ocorrência ou no próprio prontuário. Idosa sofreu queda da própria altura. Ficou chorosa, teve queixo, foi medicada, não importa. UPA, emergência, leva. Porque, assim, numa dessa, a gente já pegou uma instituição clandestina que tinha uma idosa com hematoma orbicular enorme, vinha por aqui e tinha um traumatismo de crânio. Então, assim... E não tinha sido levada para o hospital. Não tinha sido nada, né? Então, assim, no caso, aconteceu qualquer evento, se tem um RT, tem grupo, coloca lá, a idosa caiu, mas está tudo bem. Sim. Mas, por prudência, estou comuniquei ao médico, a gente vai levar na unidade mais próxima. Porque, assim, o osso é poroso, você não sabe se aconteceu uma fissura, uma fratura, não custa. Caiu da própria altura, já tinha uma fragilidade. O sapato, óssea. tirar tapete, ver se tem alguma fragilidade, algum declive. Hoje eu saí da cozinha, quase que eu caio. Eu falo, se é um idoso aqui, se é uma bacia, alguma coisa, eu caía. Cai. Porque, assim, a casa do idoso ela tem que ser preparada para ele, né? Claro. Uma instituição de longa Adaptada, permanência, adaptada. com segurança. E agora, falando sobre a questão até do plano de cuidados, né? A gente está em 2025, a gente sabe que muitas instituições estão informatizando, estão com tecnologia, colocando sistemas. Como é que a vigilância sanitária olha para isso, né? Porque hoje a gente está na era de não ter mais papel. Na era Sim, digital, né? Na era digital. E aí, como é que vocês olham para essa... É importante isso porque uma coisa é ter o registro de papel. Você chega lá e você tem um acesso imediato. A outra coisa é ter que ter alguém para imprimir esse registro e a pessoa, o fiscal, ter boa vontade de ver. Eu estou tendo alguns problemas com alguns clientes nesse sentido. A gente, às vezes, orienta até... Pode ter os registros ali, mas, assim, a prescrição médica do dia, imprime e deixa ali. Porque você checa e, assim, é o documento imediato, é o documento que ele está sendo assistido. Porque, assim, a medicação, você rodela, o familiar não trouxe, ou a instituição não comprou, foi substituída. É importante você ter isso para provar. A não ser que você tenha um computador que fica ali como se fosse uma unidade hospitalar. Mas hoje em dia, no próprio celular... No próprio celular. Assim, eu não tenho tido problema, não. Hoje a gente pegou uma instituição pobre, tá? Que estava com todos os registros. Dei nota 10 para ela. As planilhas, assim, a geladeirinha, simplesinha, quando eu abri, tudo bonitinho, tudo etiquetado, uma planilha etiquetada. Eu falei, pô, tá de parabéns. E não tem terapeuta ocupacional. Pois é. E, assim, uma questão da documentação, ainda falando só mais um pouquinho, o que eu coloco? Que a documentação, primeiro, é um respeito para a pessoa idosa. Sim. Mostra o cuidado. Segundo, ela é uma segurança para o próprio profissional que está assistindo ele. Sim. Terceiro, é uma segurança para o gestor também. Sim. Né? E também, você consegue ter um olhar geral sobre o plano de cuidados. Você está evoluindo, se está involuindo, se está melhorando. Então, uma coisa, por exemplo, que eu indiquei para um cliente meu, fazer uma régua da lesão, da escara, você está aumentando, você está diminuindo. Pode até tirar foto, tá? E, assim, às vezes a pessoa, né? A gente tem tido muito surto de escabiose, né? De sarna. Principalmente quando você não tem um fluxo operacional de lavanderia, área suja, área limpa. E o que acontece? Você chega no local, a denúncia é de sarna. Eu olho, já vejo que é uma dermatite.
provocada pelo excesso de medicação para sarna. Uhum. Porque a medicação, ela vai sanar aquele problema se você fizer a medida corretiva. A roupa tem que estar a 60 graus, tem que passar roupa, tem que ser sol, bactericida, fungicida. Senão não adianta. Eu vou dar o remédio, mas continuo num ambiente que tenha contaminação. Mas isso é uma coisa, Maria Cláudia, que eu venho pensando sobre isso, né? As ILPIs, elas têm algumas lavanderia própria, né? E outras botam a roupa para terceirizar para lavar fora. Essas lavanderias que são terceirizadas, Elas precisam ser elas licenciadas. precisam ser inspecionadas, né? Nem todas são, né? Nem todas Então, porque assim, a nossa licença no Rio é por autodeclaração. Em São Gonçalo, eu faço as lavanderias hospitalares. sim. Eu faço. Sim. E aí, então, eu já sei onde, né? Mas aí você tem umas de fundo de quintal. Então, Sim. é importante que você tenha um dos documentos elas na pasta sanitária é a licença sanitária da lavanderia. Agora, precisa verificar se... não é só ter a licença. Uhum. Né? Se você viu que a roupa está vindo com mau cheiro, que a roupa não está vindo segregada. Isso é né? importante colocar para o gestor. Eu vi que até o doutor Luiz Cláudio falou a questão do pertencimento. As roupas têm que estar identificadas, até porque às vezes um tem uma lesão, passa para o outro. Exatamente. Então, esse fluxo cruzado aí também não tem condição. Vamos falar desse livro aqui? Então, vamos lá. Maria Cláudia lançou esse livro aqui, Score de qualidade das instituições de longa permanência para idosos. Então, e aí fez o maior sucesso. Fez. Então, eu fiz o mestrado, né? Eu fiz uma avaliação qualitativa das instituições de longa permanência no município do Rio, da qual o município a gente divide em áreas programáticas. Aí eu peguei de pequeno, médio e grande porte. E a gente tem itens imprescindíveis, que são os documentos. Sim. A gente tem itens necessários, que é questão da equipe técnica, os itens recomendáveis, por exemplo, é recomendável que eu tenha campainha? É recomendável, porque se eu tenho uma casa muito grande, eu aciono a campainha e minha equipe chega. E itens desejáveis, que é um quarto particular que tem um frigobar. Uhum. Então, a gente segmenta isso aí, e o que eu verifiquei hoje no Rio, que me chamou muita atenção? Qual é o critério para eu realmente propor um score? Eu trabalho domínios, então eu dividi 16 domínios e o domínio total deu 17. Então, vou te dar um exemplo. Domínio documentação. Chego num local, minha pasta sanitária. O que eu tenho que ter de documentação? Alvará, CNPJ, contrato, RT, bombeiro, os POPs, Pia, país, tudo. Plano de trabalho. Aí eu vou. Domínio cozinha. Aí muita gente acha que cozinha entra dispensa, entra refeitório. Domínio cozinha. Uhum. O que eu vejo na cozinha? Tela milimetrada, fracionamento de alimento, controle de temperatura, equipamento de proteção individual do funcionário, exaustão, piso, superfície, tá ok. Beleza. Refeitório. Tenho pia para higienizar as mãos. Eu tenho sabão para higienizar higienizar as minhas mãos de maneira correta, tenho papel toalha, tenho a lixeira com acionamento a pedal com tampa, tenho conforto térmico, cabe todo mundo. Eu chego no refeitório, porra, minha filha, tem 15 idosos, 4 cadeiras. Não, eu boto em segmento. Querida, a comida esfriou. Não tem condição. E aí? Então, esse livro, ele é um livro para dizer que se você quiser pegar a sua instituição e propor um score de qualidade, você vai obter através disso. Porque eu tive instituições, eu tenho uma escala no final do livro que tem 270 itens. Bacana. Esses 270 itens foi feito de maneira minuciosa. E aí eu falo assim, o idoso, o que eu tenho que ver no idoso? O diagnóstico, a prescrição e o cuidado. O que é cuidado? Ele limpa o ouvido quantas vezes? Ele corta o cabelo? Ele tem a sua higiene íntima? Ele troca a fralda. Às vezes você vai num asilo, né? A idosa já está com a bolsa. Vou embora, posso ir com você? Né? É assim mesmo. Aí você abre a bolsa cheia de maquiagem. Eu falo, nossa, que bacana, tá. Então, assim, o cuidado é isso. Ela quer assim, um porta-retrato, né? Então, humanizar o ambiente. Humanizar o ambiente. Então, quando a gente fala de domínios, eu acho que fica mais fácil uma casa propor sua melhoria. Enquanto um responsável técnico, eu vou começar a olhar domínio, acomodações. Eu tenho quantos leitos? Eu tenho conforto térmico? Eu tenho um distanciamento? Porque, assim, eu não sou engenheira, eu não sou arquiteta. Quantos metros quadrados eu tenho que ter no quarto? Eu não vou levar uma trena.
mas assim, que eu tenha livre circulação, que eu possa entrar com uma cadeira de roda, que eu possa sentar no leito com a minha mãe, com a minha avó, entendeu? Sim. Então, é um livro que busca a qualidade dos serviços e a humanização dos serviços. Me fala onde é que os gestores conseguem. Então, ele está na Amazon, mas eu tenho esse livro, né? Eu gosto de tirar foto com quem compra o livro, fazer uma dedicatória, e aí me procura, né? Me acha por aí, ou então, de repente, eu vou até fazer uma parceria com vocês, deixo Claro. um número de livro com vocês. Com e aí, certeza, com certeza. Te divulga. Gestores, a IUP vai ter livro, hein? Exatamente. Para vocês poderem entender. Porque assim, superou as expectativas, né? Eu tive uma professora orientadora que ela falava, Maria Cláudia, esse seu trabalho, ele é um trabalho inédito, porque assim, eu nunca vi gente fazer uma coisa tão louca, né? Eu realmente, quando eu fiz os 270 itens, eu estava de férias, né? Fiquei 15 dias em Portugal, aí eu levei um rolo e ficava no avião, ficava puxando o rolo. Porque aí meu marido, o que você está fazendo? Eu falei, não, estou computando aqui. E aí eu botava no celular, né, no computador, ele falou, mas o que é isso? Eu falei, não, depois eu te explico. Porque a Dora do Corém, né, a Dora é embaixadora, a Dora tem um conhecimento absurdo, né, de LPI, ela fiscaliza há muitos anos, e ela foi uma das peritas, dos especialistas que avaliaram a minha escala. Bacana, bacana. Então, assim, todos que conseguiram avaliar essa escala, foi um delegado, né, da especializada, que também tem uma experiência em LPI, auditores fiscais da parte de alimento, auditor do trabalho. Eu só peguei pessoas que já tinham uma expertise, porque não adianta você falar de instituição de longa permanência sem ter a vivência. É verdade, é verdade. Fora isso. Pô, muito bacana. Então, o gestor, através desse livro, ele consegue entender o que ele precisa se qualificar, o que ele Sim, precisa tem melhorar, todas as os legislações. focos de atenção. Tem a discussão técnica. Isso é um trabalho científico, isso é um trabalho que foi comprovado, foi aplicado esse roteiro, foi observado. Assim, é uma coisa assim, de verdade. Bacana. Não é o que falaram, é o que foi visualizado. Maria Cláudia, foi um prazer enorme ter você Obrigada. aqui. Com certeza, uma mulher. Pensa numa mulher que tem informação, é essa mulher. Exato. É né? verdade. Meu Deus Eu do hoje céu. estou privilegiada, sabia? É mesmo? Verdade. Porque, assim, eu acho que, assim, na minha carreira, né, são 32 anos de formada, né, eu fiz muitos cursos, né, eu fiz vigilância sanitária no Sírio-Libanês, depois terminei agora o meu mestrado no Instituto Nacional de Controle de Qualidade, que é um baita instituto, eu acho que só agregou conhecimento. E o pouco que eu sabia, eu consegui ampliar, porque, assim, me sugaram tudo que eu pude ali. Imagina. Então, eu acho que eu hoje estou um pouco melhor. Isso é muito Mulher bom. empoderada. Viu? Empoderada, Empoderada. poderosa. Muito obrigada. Tem aqui, ó. Vou pegar aqui. Altamed deixou para você, ó. Que chique. Um Obrigada. dos nossos patrocinadores. Muito obrigada. O outro está lá dentro, ó, para você Isso aproveitar aí com o seu marido. Muito obrigada. Muito obrigado, obrigada. agradecer pelo seu Obrigada. tempo, para você se colocar à disposição aqui com a sua Muito fala. obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E vamos aqui agradecer os nossos patrocinadores Farm Idoso, Altamed, Home Sênior, Odonto Sênior, Reabilitar e Integração Aditiva, Missão em Saúde, Fonoaudiologia, Movimente Fisioterapia e Saúde, Sistema Clean e, é claro, a IUPRJ. Um abraço especial porque não existe Pod Idoso sem vocês. E toda quinta-feira, episódio novo no ar. Até lá.